Olá, meu nome é Thales e hoje eu vou fazer mais um vídeo do guia de criação de personagem. No vídeo anterior eu trabalhei sobre personalidade e comportamento. No vídeo de hoje eu vou abordar sobre histórias, segredos e conhecidos. A história de um personagem vai falar sobre o passado desse personagem, o que levou ele e o que aconteceu com ele para tornar o que ele é e o que levou ele a estar aqui naquele momento, quais são as circunstâncias desse personagem. O segredo já aborda sobre que parcela do personagem ele quer ocultar ou que ele acha interessante esconder das outras pessoas porque ele tem alguns outros motivos. E já os conhecidos fala de quem são as pessoas que impactam a vida atual do personagem ou que são de relevância para o contorno desse personagem. Então, o importante quando a gente aborda a história de um personagem é relacionar e associar vários elementos desse personagem para que eles façam sentido, se entrosem e deem uma vida e um certo aspecto realístico a esse personagem para que ele possa tomar ações de um comportamento coerente. Quando você trabalha numa história, você está ajudando a construir ele, a pensar como personagem e a posicionar ele no mundo. Tem diversas maneiras de você trabalhar a história de um personagem. As principais que eu conheço são orientadas a eventos, narrativa cronológica ou orientadas a conflitos. Eu vou trabalhar um pouco mais nesse orientado a conflitos num próximo vídeo meu que vai ser sobre dilemas e objetivos. Em todos os casos, tanto orientado a eventos quanto uma narrativa cronológica podem ser feitos por um texto corrido ou por uma lista de tópicos. A questão é que orientadas a eventos ressalta acontecimentos importantes no passado do personagem e menciona eles, enquanto a narrativa cronológica ela aborda uma sequência e um encadeamento de eventos que levaram o personagem onde ele está hoje. Assim como em outras partes nesse guia de criação de personagem, ela é orientada a tópicos e a perguntas dentro desse tópico. Então, nesse vídeo eu vou dividir nos seguintes tópicos: infância, adolescência, tópicos gerais de passado, conhecimentos e segredos. O primeiro tópico, o tópico de infância, aborda o início da vida de um personagem. Ele trata questões de onde o personagem veio, onde que ele cresceu, quem que educou esse personagem, foi a sua família, algum outro conhecido? Qual foi a sua situação de vida no início? Como que foi a sua infância? Teve algum evento que influenciou o crescimento desse personagem? Teve algum amigo próximo importante? Teve alguma atividade que realizava quando era menor, como por exemplo trabalhar numa padaria? Teve alguma memória marcante ou chocante? Ele chegou a viajar? Ele enfrentou algum perigo ou mistério? Ele teve alguma dificuldade na sua família que teve que superar? Alguma coisa diferente em si ou ao seu redor que ele foi percebendo que mudou a vida dele e fez ele se situar um pouco diferente no mundo? Esses são temas relacionados à infância de um personagem. O segundo tópico é em relação à adolescência, que são perguntas que são relativas à fase de experimentação e criação de personalidade de um personagem. Então, perguntas nesse tópico são do estilo: o personagem teve uma inspiração ou aspiração? Algum ideal que se identificou? Alguma coisa que mudou bruscamente na vida? Teve que começar a trabalhar? Ele continuou os estudos? Teve algum treino? Tinha alguma rotina estabelecida? Teve algum mentor? Houve algum desacordo com algum conhecido? Como que o personagem despertou seu interesse sexual, se é que houve algum? Como foi seu primeiro amor? O personagem cuidava de alguém ou de alguma coisa? Como que seu caráter foi se formando? Essas são as perguntas no tópico de adolescência. No tópico geral, eu resolvi abordar coisas que são da juventude e da continuação da vida de um personagem, mas não se encaixam muito bem nos outros. São coisas no estilo de o que levou o personagem a ter essa personalidade, que não foi dentro da infância ou da adolescência, como que ele adquiriu os traços e as competências que ele tem, ele tomou algum rumo diferente do que ele devia, se ele tomou por quê, ele viajou por algum lugar, ele engajou algum tipo de trabalho, estudo, como que foi essas experiências que ele teve? Ele teve alguma cisão entre alguma fase da vida dele? Como que ele se sustentou durante a vida dele? Ele teve algum arrependimento? Alguma escolha tomada ou não tomada? Realizou algum feito importante que marcou a vida dele? Teve ou tem algum relacionamento mais duradouro? O que levou o personagem a estar onde ele está que não se enquadra nesses dois temas anteriores? Houve algum acontecimento extraordinário na sua vida? Qual foi o efeito desse evento? Essas são coisas que são tratadas nesse tópico um pouco mais geral. No quarto tópico, a gente tem conhecidos, que são pessoas que permeiam a vida dessa pessoa e que acarretam e impactam ela ainda. Perguntas no estilo desse tema são: o personagem tem algum mentor? Um amante? Ele tem algum grande amigo? Um companheiro de viagem? Um parceiro de trabalho? Alguém que conhece seu segredo? Um oficial de alta importância? O dono de algum estabelecimento? Alguém que tem algum poder maior que deveria? Ele contrata alguém ou emprega alguém? Ele é empregado ou contratado por alguém? Tem algum familiar que ainda afeta a sua vida? Quem que está na rotina do personagem? Tem alguém que foi marcante na vida do personagem?
Essas são questões que trabalham os conhecidos que se envolveram na vida desse personagem. E por último, no quinto tópico, nós temos os segredos, que são alguma parcela da vida que o personagem oculta, pois tem algum impacto pesado, negativo, ou que ele acha que é negativo na vida dele. Ou talvez seja embaraçoso, ou algum outro motivo que ele não curte esse aspecto da vida dele. Pode não ser um acontecimento, pode ser sim um traço, que vai ser o exemplo da Laura depois. Então, questões que entram nesse tópico são: o personagem tem algum feito que ele oculta, alguma ação que não gostaria que alguém soubesse, alguma habilidade que ele esconde, por que ele não gostaria de espalhar essa informação? É um ponto de fraqueza? É algo que põe em risco sua posição no mundo? É um crime? O que faria se alguém descobrisse esse segredo? Essas são coisas relacionadas ao segredo de um personagem, coisas que podem ser interessantes trazer para a história e para o passado de um personagem. Então essa é a vibe geral de como abordar a história de um personagem, quais perguntas você deve se fazer. Além disso, tem diversas maneiras de situar e descrever esses acontecimentos. Eles podem ser feitos em primeira pessoa, em terceira pessoa, e cada um tem méritos e desméritos que eu posso entrar em outro vídeo porque eu não quero estender nesse daqui. Além disso, os conhecidos e os segredos são maneiras de você trazer vida ao personagem para dar alguns aspectos mais fortes para a história, em que ele queira ocultar ou que ele encontre outros personagens, e ele consolida a posição atual do personagem, além de, claro, todos os outros fatores de background. Além disso, é importante se lembrar que você tem que associar a personalidade e o comportamento do personagem, assim como as competências e os traços na história, dar motivos para eles, e assim estabelecer um personagem mais conciso e mais firme no mundo que ele está inserido. Outra coisa interessante de se ter em mente é que o personagem, enquanto ele avança na história, ele vai adicionando cada vez mais experiência na vida dele, que, de certa maneira, são incluídos na história dele. Então não pode se esquecer que acontecimentos na vida do personagem na história também são a história dele. E por último, uma outra maneira de você gerar uma história que entra diretamente nesse fato de tudo que acontece na história entra pro personagem é você jogar um RPG para criar uma história de um personagem. Uma das ideias do RPG é criar histórias e como os personagens estão envolvidos nessa história, eles vão criando uma história para eles também. Então agora a gente vai partir para o exemplo que é a Laura, o personagem que a gente vem trabalhando nos últimos vídeos também. Eu não vou entrar em muito detalhe de cada aspecto dela, porque eu poderia facilmente tomar 20 minutos, meia hora falando sobre isso. Então o que eu vou fazer, eu vou abordar alguns pontos e eu vou trabalhar um pouco como eu inseri eles na história. E além disso eu vou trabalhar um ponto novo, vou trabalhar os segredos e uns dois conhecidos dela. Então o primeiro ponto, que é relativo à infância dela, é em relação à raça incerta dela. Né? No vídeo de competências de traços eu abordei e falei um pouco como ela não sabe se ela é uma elfa, um demônio ou ainda uma humana. Então o que eu estabeleci na história foi que o pai dela não está presente, ninguém sabe onde é que ele está desaparecido há muito tempo, e em algum momento ele trouxe ela para a família, e então ela foi meio que adotada pela família. Então não se sabe se ela é filha do pai, ou se ela é simplesmente uma criança que foi encontrada. Isso dá uma certa dubiosidade para ela e acrescenta o fator e escala um pouco essa raça dúbia dela. Inclusive abre objetivos e incertitudes no passado dela. O segundo tópico, que é relativo à já adolescência, é como o poder dela surgiu. Eu pensei um pouco e eu estabeleci que a família dela tem uma perfumaria. Então ela começou a trabalhar na perfumaria e ela sempre mexeu com poções, com alquimia e com coisas desse tipo. Foi assim que ela se inseriu no lírio e foi assim que ela teve a ideia de usar os contratos, quando ela descobriu os efeitos dele, dentro das poções dela. Um terceiro aspecto, então, que eu vou abordar é como ela teve esse valor nos sentimentos, nessa incertitude, nessas experiências. Que, claro, vai ser reforçado com o fator dela ter visões diferentes e percepções sobrenaturais, mas um evento que eu fiz foi que ela encontrou um bardo antigo, que é uma das raças bem associadas à música dentro do mundo, e com esse bardo antigo, ele entrou uma canção e tudo mais, ela não conseguia perceber alguma coisa nessa canção até que ela manifestou a primeira vez o dom dela de visão, em que ela conseguiu perceber as notas musicais dentro da música. Ou seja, ela conseguiu ver, entre aspas, as notas musicais e compreender parte da música que ela não tinha encontrado. E isso foi uma das maneiras de você abordar e inserir esses sentimentos a mais e dar valor a eles. Então esse foi um dos pontos que ressaltou esse aspecto dela. Além disso, então, eu tenho dois pontos novos que eu trouxe com esses próprios argumentos ali que eu já mostrei. O primeiro deles é que ela trabalhou com perfumes, então ela tem um conhecimento de perfumeira, e isso é uma competência dela e entra na história dela. E foi uma ideia que surgiu quando eu estava criando a história e não que eu tinha intenção inicial. E em segundo, eu tive um ponto interessante de personalidade que surgiu dessa incerteza na origem, que é o fato dela buscar se sentir humana e se inserir no grupo social dela,
e a valorizar os humanos. Então esse é um traço de personalidade que ela tem que é decorrente dessa incertitude que está mais profunda na história. Então, entrando dentro dos segredos, ela tem alguns segredos que ela tem na história dela, mas o principal deles é o fato que ela consegue estabelecer contratos. Ela tenta esconder isso justamente por essa incertitude dela. Vai que ela é tratada como uma demônio e, portanto, tentam caçar ela, ou executar ela, ou prender ela, que seja. Então esse é um segredo que ela tenta esconder justamente por ter esse efeito dubioso ou incerto de que ela pode ser caçada por isso. Dentro, então, dos conhecidos, eu estabeleci 2 conhecidos para apresentar aqui. O primeiro deles é o Ventuzan, que é um cara que realizou o primeiro contrato com ela e que está com esse contrato até hoje, então é uma relação que ela tem com esse personagem. E o segundo deles é o Vascan, que é o companheiro de viagem do pai dela, e ele vaga por aí e ele tem a chave e o conhecimento para várias questões do pai que ela desconhece. Então esse é um overview de algumas coisas da lore e alguns pontos que são indícios para tanto competências de traços quanto associam algumas ideias bem. E eu queria dar esse exemplo para situar um pouco a lore utilizando essas ferramentas. É claro que eu não abordei todos os aspectos delas e claro que eu não abordei todos os tópicos que eu perguntei ali anteriormente, mas a ideia é instigar e gerar um personagem mais legal, não necessariamente responder tudo. Além disso, eu vou provavelmente disponibilizar a ficha da Lora, ou pelo menos a história dela, para que vocês possam dar uma olhada, se vocês quiserem, um pouco mais a fundo como é que eu faço essas coisas. Então esse foi meu vídeo sobre histórias, segredos e conhecidos, e eu dei uma visão geral de vários aspectos que se pode abordar numa história, se deve abordar numa história, e eu abordei os tópicos de infância, adolescência, informações gerais, segredos e conhecidos. Com isso você consegue tanto ter uma abordagem cronológica quanto uma abordagem orientada a eventos. Além disso, eu dei um exemplo da Lora, dando alguns eventos e alguns tópicos misturando essas duas abordagens principais. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, por favor, deem like, compartilhem e se inscrevam no canal. Se vocês tiverem algum comentário, alguma informação interessante para trazer, algum aspecto de história que eu não abordei, alguma lacuna que eu não cobri ou algum exemplo interessante para trazer, por favor, comentem. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo que vai ser sobre dilemas e objetivos. Até mais!